pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. Maradona. Pinta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que ele está machucado aí. Enfiou para Canija. Fez a pinta em Tafarel. Bateu. E é o gol da Argentina. Diego Armando Maradona. Fica quieto o jogo inteiro. Mas sozinho o Maradona. Deu condição legal. Que parou da Argentina. Numa jogada individual de Maradona. Levando 3, 4 jogadores brasileiros. Tá bem a Argentina, Maradona pra Canija, pintou o goleiro, bateu, é gol! Rádio Jovem Pan. Gol da Argentina! Maradona lançou a Canija numa grande jogada individual. Maradona, alemão que não, sigue Diego. Sigue Diego, pico Canigia. Vamos, Diego, lo estaban agarrando. Canigia, la ley de la ventaja. Canigia, ahora o nunca. El tiempo, Canigia, gol. ¡Gol! Está no ar mais um episódio do podcast O Pitaco é Meu. Hoje a gente está estreando uma nova série, a série O que a Imprensa Disse sobre acontecimentos do nosso amado futebol. Hoje a gente vai falar sobre Brasil e Argentina na Copa de 1990, quando o Brasil foi eliminado pela Argentina de Maradona. O jogo aconteceu no dia 24 de junho de 1990, portanto, há 30 anos atrás. O jogo começou ao meio-dia, né, horário daqui de Brasília, e era a quarta partida entre Brasil e Argentina por Copa do Mundo. Até então, o Brasil tinha 2 vitórias e um empate. Depois daquele jogo, a Argentina tinha conseguido a sua primeira vitória sobre o Brasil. A gente vai falar principalmente sobre a transmissão de TV, né? Foram várias TVs transmitindo, mas a gente vai falar mais especificamente da transmissão da TV Globo e vamos também passar por jornais, vamos passar pela revista Placar para ver o que a imprensa disse sobre aquele jogo. Eu sou Mauro Jacome. Eu sou Délio Mendes, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está acompanhando a gente. Boa qualquer hora, né, Délio? Qualquer hora. Então a gente vai falar sobre o que aconteceu naquela época, basicamente no dia anterior, né, Délio? Aliás, no dia da partida, sobre o que os jornais falaram no dia e a transmissão em si, porque o que saiu, o que estava escrito no jornal, podia fazer um copia e cola para o dia seguinte, né, Délio? É verdade, Mauro. A imprensa desde o início daquela Copa não estava tratando muito bem essa seleção brasileira, né, Mauro? Alguns aspectos aí que envolvia essa seleção brasileira não gerava muita simpatia da imprensa e nem da torcida. A torcida também não tinha muita confiança na seleção do Lazzaroni. Durante a primeira fase da Copa do Mundo, na Itália, em 1990, a seleção não conseguiu apresentar um bom jogo. Foram 3 jogos na fase inicial bem sofríveis, com vitórias magras, mas um futebol bem fraco. E na véspera do confronto com a Argentina, a gente sabe toda a rivalidade que envolve esse clássico. A imprensa, com muitos cuidados, né, tratando dessa partida, depois do jogo acabou se confirmando aí a previsão um pouco pessimista de que as coisas poderiam dar errado e acabou acontecendo. E principalmente, né, Délio, porque naquela Copa, o técnico Sebastião Lazzaroni entrou com alguns conceitos que fugiam um pouco do estilo do futebol brasileiro, né? Ele usou, inclusive, naquela seleção, o esquema 3-5-2. Exatamente. Que no Brasil não tinha muita prática com relação a isso. Ou seja,
A base não trabalhava, as categorias de base não trabalhavam com 3-5-2, os jogadores não trabalhavam com 3-5-2, apesar de que grande parte desses jogadores atuavam fora do Brasil. Mas nem todo mundo lá fora também trabalhava com 3-5-2. 3-5-2 não foi assim uma tática que entrou muito no sangue do futebol brasileiro, né? Com certeza. Historicamente, o Brasil não tem grandes times que atuaram com 3 zagueiros, principalmente, né, irmão? O Lazzaroni insistiu nessa formação. Já de cara, quando a gente fala que são 3 zagueiros, né, o público brasileiro não tem muita empatia com tantos zagueiros dentro de campo, né? Claro que tem toda uma questão tática, que você libera os laterais. Na época era Jorginho e Branco, né? Que Jorginho e Branco estavam em grande fase na época da Copa de 90. Né? O Branco estava voando, o Branco foi considerado o melhor em campo nas 3 primeiras partidas, apesar de não ter sido grandes partidas, mas o Branco estava numa boa fase. O Jorginho sempre foi um lateral muito ofensivo, mas não funcionou, a coisa não engrenou, apesar, a gente vai passar por isso aqui durante esse episódio, apesar daquele Brasil e Argentina pelas oitavas de final ter sido a melhor partida da seleção brasileira na Copa, né, Maurício? Exato. Bom, começando pelas TVs, eram 4 televisões que transmitiram aquela Copa, né? A Globo, a Bandeirantes, o SBT e a Manchete, a antiga Manchete, a afinada Manchete, né? E a Globo com o Galvão Bueno, em praticamente todas as Copas, desde quando a Globo começou a transmitir, né? E o Galvão Bueno entrou ali nos anos 80, se eu não me engano, e aí ele passou a transmitir todas as Copas, né? O Galvão era o narrador principal, tinha o Oliveira Andrade, o Kleber Machado também, os comentaristas, o Pelé, né? O Pelé que é 90, 94, quem não se lembra dessa dupla Galvão Bueno e Pelé, né? Exatamente. É tetra, que iria acontecer 4 anos depois. Exatamente, ela estreou aí, né, em 90, a dupla Galvão e Pelé. Raul Plasma, ex-goleiro Raul Plasma, o Chico Anísio, olha o Chico Anísio e o Arnaldo César Coelho faziam parte ali dos comentaristas da Rede Globo. E tinham os seus repórteres, Alberto Tometti, no mar, entre outros. Pelo SBT, o narrador era o Luiz Alfredo. Um parênteses com relação ao Luiz Alfredo, ele era filho ele é filho do José Geraldo de Almeida, que foi o narrador da Globo lá em 1970, na Copa de 70, que foi a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo. Quem não se lembra, quem daquela época, né, lembra de ponta de bota? Era o José Geraldo de Almeida que falava assim, né? E os comentaristas, o Orlando Duarte, um especialista em Copas do Mundo, inclusive ele lança livros de Copa do Mundo. Tele Santana, olha o Tele aí, que tinha sido técnico das 2 Copas anteriores, o Leão, o Sócrates, o João Carlos Albuquerque, que trabalhou na ESPN por muito tempo, Luiz Ceará era um dos repórteres também muito conhecido. Hoje está na Band, né? Hoje está na Band, o Ceará. Está na Band, A Manchete tinha o Osmar Santos, que era de rádio, mas ele naquele ano ele transmitiu a Copa do Mundo pela TV Manchete, o Paulo Stai, Alberto Léo, Osmar de Oliveira, Manchete. E os comentaristas, era uma época que se gostava muito de jogador, né? Era o Falcão, o Zagallo, né? 2 ex-jogadores, Zagallo também foi técnico, o João Saldanha, Márcio Guedes, Armando Dinamite. Roberto Dinamite, olha o Roberto Dinamite também fazia parte da Manchete, era um dos comentaristas da Manchete. Na TV Bandeirantes, a gente tinha como narrador principal Luciano do Vale, né? Eternizou a Bandeirante, né? Foi o carro-chefe do esporte, do show do esporte da TV Bandeirantes. O Silvio Luiz, também muito conhecido, J. Júnior, que hoje está na Sport TV. Comentaristas, também uma série de jogadores, como Rivelino, como o Zico, como o Mário Sérgio, e também tinha o Juarez Soares, o Silvio Lancelotti, o Toquinho, né? O cantor Toquinho também fazia parte da Bandeirante. E tinha repórteres, o Flávio Prado, que hoje é comentarista de rádio também, o Datena, o Elias Júnior. Olha o Elias Júnior aí, né? Olha aí. Né? Sempre na Bandeirante. Até hoje ele está na Bandeirante, né? O Elias Júnior. E aquela época, né, Délio, estava uma questão muito séria.
a questão econômica no Brasil, né? Então, as TVs tiveram que fazer uma série de cortes, reduzir a equipe, né? Tinha a questão do plano Collor. Em 1990, o Collor tinha acabado de assumir a inflação exagerada, e ele criou aqueles planos Collor, confiscar a poupança, aquelas coisas do outro, que depois deu em água. Exatamente. A gente, se o pessoal tiver curiosidade de pesquisar aí na internet, tem até um pequeno documentário, bem pequenininho mesmo, curto, mini documentário da Rede Globo em relação a algumas Copas. E em relação à Copa de 90, a direção da Rede Globo teve que fazer corte bem considerável na equipe que foi enviada para a Itália, né? Justamente por causa da questão financeira. Então, a equipe teve que ser reduzida, os equipamentos tiveram que ser reduzidos para poder fazer essa viagem. Uma emissora que surfou um pouquinho fora dessa questão foi a antiga Manchete, porque a Manchete estava vindo num sucesso estrondoso da sua novela lá, agora vai denunciar a idade de todo mundo aqui, né? Pantanal, fez muito sucesso, e a Manchete conseguiu vários patrocinadores por causa desse sucesso. E se a gente for dar uma passada na equipe, a Rede Manchete mandou uma das maiores equipes em quantidade de profissionais para a Itália para cobrir essa Copa do Mundo. E, exatamente, aquela Copa do Mundo, ela tinha um formato, tinha os grupos, né? 6 grupos com 4 seleções. O Brasil estava no grupo C, ele se classificou em primeiro. O Brasil conseguiu 3 vitórias. Suécia, 2-1, 1-0 na Costa Rica e 1-0 na Escócia. E a Argentina já veio com a campanha bem irregular, né? Com uma vitória, um empate e uma derrota. Então, Sim, naquela Copa, você já tinha oitavas de final. Sim, já tinha. Assim, o que é bem diferente do que a gente está acostumado nas últimas Copas do Mundo, né? Porque eram vários grupos, 6 grupos com 4 seleções, classificavam os 2 primeiros de cada grupo e mais os melhores terceiro colocados para seguir para a próxima fase, as oitavas. Então, a Argentina acabou se classificando por causa desse critério, né? Ela foi uma das melhores terceiro colocadas. No grupo da Argentina, o Camarões ficou em primeiro, surpreendente, né? Na estreia, o Camarões... Venceu a Argentina na estreia, né? Exatamente, na estreia, o Camarões acabou derrotando a Argentina, o que já complicou de cara a Argentina nesse grupo. E na última partida, que era o confronto que decidia quem ficava com a segunda vaga, a Argentina acabou empatando com a Romênia, e aí, no saldo de gols, a Argentina ficou em terceiro e acabou se classificando por causa do índice técnico. Isso, aí já caía nas oitavas. Eu estava confundindo com Copas anteriores, que depois você tinha eram grupos de 3 equipes, né? Como tinha sido em 78, como foi em 82, e aí já ia para a semifinal. Não, em 1990 você tinha a fase de grupos, aí já caía nas oitavas de final, né? Eram 24 seleções na época ainda, e aí você já caía nas oitavas, quartas, semifinal e final. Aí já era mata-mata. Começando, Délio, o que a imprensa disse pela transmissão da Rede Globo, né? Pela transmissão com Galvão Bueno, o comentário de Pelé, e tinha num pano de fundo ali fazendo comentários extremamente infelizes o Faustão. Cada piada que, meu Deus do céu. O Faustão... Hoje ele não faria determinadas piadas que ele fez naquela época. Foi até uma das anotações aqui, alguns termos bem estranhos, né, que se usavam nas transmissões. Ajeitando meu cabelo aqui, você não, tá ótimo, tá ótimo. Meu cabelo aqui, da pandemia está imenso, não posso ir cortar, mas vai lá. Como você disse, o Faustão, ele participava das transmissões e essa transmissão caiu no domingo, né? Foi no domingo o jogo. Então, assim, já tinha aquela link ao vivo com o estúdio, com o programa do Faustão que passava. E o Faustão realmente, fazendo a pesquisa para esse episódio, a gente acabou ouvindo a transmissão inteira, né, da Rede Globo dessa partida. E o Faustão, ele... Sempre que ele entrava, você
ficava meio espantado, assim, porque as intervenções que ele fazia, bem sem sentido, umas piadas totalmente fora de hora, mas fazia parte, né? Já era aquele negócio de, vai aí, Faustão, como é que tá o clima aí no estúdio? Mas bem estranho mesmo. O jogo em si, né, Délio, é muito... Os comentários, principalmente do Pelé na Rede Globo, foram muito pertinentes, porque uma coisa que o Pelé falou muito, o Brasil perdeu a grande oportunidade de matar o jogo, porque o Brasil, no primeiro tempo, principalmente a primeira metade do primeiro tempo, o Brasil foi muito superior. O Brasil teve chances muito boas de marcar até mais do que um gol, assim como também na volta do intervalo. O Brasil teve boas chances, inclusive numa sequência meteu 2 bolas na trave, né? Então já tinha... no primeiro tempo, o Dunga tinha cabeceado uma na trave, né? Exatamente. E no segundo tempo, num lance, a bola bateu na trave, voltou, depois chutou, bateu de novo na trave, e o Brasil perdeu a grande oportunidade, também com o Miller, com o Careca. Era um jogo em que o Brasil foi... A gente pode dizer que quem não fez, levou, né? Com certeza. Essa máxima do futebol aí foi posta em prática muito claramente nessa partida. Assim, o Brasil, no início da partida, o Brasil já perdeu um lance, o Careca entrou praticamente sozinho na grande área, ele foi um pouquinho precioso demais, fez um corte. 1 minuto de jogo, exatamente, né? Ele fez um corte no zagueiro, aí tentou outro corte para bater de direita, aí a bola escapou um pouquinho. Assim, o Brasil, como você disse, o início das etapas do Brasil, tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo, o Brasil foi muito superior. Só que não converteu, né? E na transmissão... Pro desespero de Pelé e Galvão Bueno. Pro desespero. E assim, durante a transmissão da Rede Globo, por volta ali dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, o Pelé já começou a observar. É uma coisa que eu tenho até que confessar aqui, que eu sempre tive um pouco de preconceito em relação às considerações do Pelé quando ele falava do jogo em si, dentro de campo. Eu sempre achei que ele... Mas nessa transmissão da Globo, ele foi muito feliz, o Pelé. Ele pontuou questões do lado tático do jogo muito interessantes e que no final acabou acontecendo, né? Como eu estava falando, ali por volta dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, ele já alertava, olha, o sistema defensivo do Brasil, apesar da gente estar com 3 zagueiros, tem uma brecha no meio campo, o Maradona está pegando essa bola livre toda hora. A sorte é que o Maradona não está num dia feliz. A sorte é que... E o Maradona sempre errando esse último passe, tentando achar... Ou levando uma falta, né? Ou sofrendo faltas. Mas, assim, era bem óbvio qual era a jogada do Maradona, da Argentina, né, naquela partida. Era bola no Maradona e ele achar o Canidia ou qualquer outro jogador que estivesse passando em profundidade. Foi assim durante o primeiro tempo, tentou 2 ou 3 vezes, mas não conseguiu. A Argentina, se não me engano, teve uma finalização durante o primeiro tempo só. Mas no segundo tempo, o Brasil começou, a partir dos 20 minutos, começou a perder um pouco de fôlego, e aí realmente o buraco que se abriu no meio campo do Brasil é impressionante. Era uma linha de 3 zagueiros, um latifúndio à frente, e lá na frente, Dunga, Alemão, Valdo, todo mundo, mas com um vazio ali entre as 2 linhas, né? E aí o Maradona começou a abusar ali, né? Começou a abusar ali até que aconteceu. A gente percebe que o Carlos Bilardo sabia muito bem o jogo do Brasil. E a gente também percebe que aquela jogada do gol, ela foi muito treinada. Porque antes do gol e até depois do gol, né? Porque quando o Ricardo Gomes foi expulso, era uma jogada igual do gol. Maradona pegava a bola nas costas do alemão. Exatamente. Ali
na intermediária do Brasil, ele esperava o alemão avançar, entrava nas costas do alemão e partia em direção. E aí Burruchaga e Canidia revezavam, hora pela meia direita, hora pela meia esquerda, confundia a zaga, puxava a zaga, iam 2 zagueiros, como aconteceu no gol, Mauro Galvão e Ricardo Gomes, foram em cima do Maradona, se bateram, o Canidia correu nas costas e recebeu na frente, né? Essa jogada aí foi ensaiada, você via assim que eles tentavam, e o Pelé e o Galvão Bueno falavam toda hora, olha essa jogada, eles estão insistindo na jogada, uma hora deu certo, né? Exatamente, foi isso, é como a gente comentou, assim, estava muito óbvio qual era o escape da Argentina naquela partida. O Brasil fez um bom jogo contra a Argentina, o Brasil, claro que o resultado final ninguém queria que tivesse acontecido, né, da nossa parte, mas o Brasil foi superior à Argentina naquela partida. Só que o Brasil, apesar de jogar, apesar não, né, porque o conceito de 3 zagueiros não quer dizer que é um time forte defensivamente, mas o Brasil estava com 3 zagueiros, mas eu acho que o grande problema da seleção brasileira ali naquele jogo é que o meio-campo do Brasil começou a desgarrar da linha de zagueiros e ficou esse buraco no meio. Durante a transmissão da Rede Globo, teve um momento que o Pelé reclamou, né? Não foi nem um comentário, reclamou assim, tipo, o que o alemão está fazendo dentro da grande área do ataque do Brasil? O que o Dunga está fazendo lá? É o Valdo que tem que trabalhar essa bola aí. Então, assim, os volantes brasileiros, que eram o Dunga e o alemão, eles começaram a se adiantar muito. E aí foi criando espaço, acabou que num lance só, porque também, sinceramente, foi o lance do Maradona na partida, né, Mauro? Eu sou meio suspeito de falar do Maradona, mas eu admito que nesse jogo ele foi mal. Foi mal, ele não fez uma boa partida, mas ele fez o que tinha que fazer, né? Ele pegou a bola no meio, passou por 2 volantes. Eu vejo 2 jogadas do Maradona, o gol e o lance em que o Ricardo Gomes foi expulso. Sim, sim. Ia parar no gol. Ia parar na cara do gol. E a falta que ele mesmo bateu depois, né? Que o Ricardo Gomes foi expulso. O Tafarel fez uma baita de uma defesa, né? Foi lá no ângulo e tirou a bola. Senão a Argentina abria 2-0 ali. Mas assim, o Brasil fez um bom jogo, mas como já vinha com um estigma de uma seleção defensiva, que pensava primeiro em defender para depois atacar, resultados bem fracos na primeira fase, né? Sempre um gol de vantagem. Já vinha com esse peso, né, Mauro? E depois a gente vai falar sobre um jogador específico, que é o Dunga. Ele já vinha com esse estigma, né, de ser a imagem daquela seleção, que era um volante bem forte, né, voluntarioso, marcador, e acabou que as coisas não foram muito felizes para aquela seleção. Tem uma pitada de culpa do Lazzaroni aí, mas teve muito também um pouquinho de falta de sorte na hora de finalizar, né, Mauro? Exatamente. Agora falando, continuando mais especificamente do jogo, né, Délio? O Brasil jogou com Tafarel, Jorginho, Ricardo Gomes, Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Branco, Valdo, Dunga Alemão, Miller e Careca. Entraram o Renato Gaúcho, entrou no lugar do Mauro Galvão já no desespero. O Silas entrou no lugar do Alemão. A Argentina jogou com o Goicoechea. Goicoechea nem era o goleiro titular, era o Pumpido, mas o Pumpido quebrou a perna no segundo jogo contra a Argentina. No primeiro jogo contra Camarões, né? Não, contra a Rússia, né? Foi contra a Rússia, né? É verdade. A União Soviética. Rússia não, a União Soviética. União Soviética. Na verdade, no primeiro jogo contra Camarões, ele falhou feio, né? Ele falhou feio, tomou um frangaço. Exato. E no segundo ele quebrou a perna. Um goleirinho meio azarado, né? Que depois ele teve o dedo decepado também. Depois não, antes, ele teve o dedo decepado por causa de uma aliança. Ficou preso no gancho da rede. Meu Deus. E o Goicoechea entrou no lugar dele. Simon, Monzon, Trollion, depois entrou o Calderon, Oligarcochea, Burruchaga, Canidia, Ruggeri, Juste, Maradona e Basualdo. Esse era o time da Argentina. O gol do Canidia foi aos 35 minutos do segundo tempo. No dia, Délio, a imprensa, os jornais, né, cantavam muito essa jogada que a gente falou um pouquinho
atrás sobre isso, né? Aí você via claramente na imprensa a preocupação que os jornais tinham com o Maradona. Ah, com Né? certeza. Você vê assim que o Maradona é citado nos jornais quase que tanto quanto os jogadores brasileiros, né? Exatamente. Aliás, a Argentina vinha de campeão, Maradona tinha explodido em 1986, né? Foi o grande nome da Copa e a partir dali ele era disparado o melhor jogador do mundo, né? Exatamente. A capa de esportes do Jornal do Brasil, daquele domingo, simboliza muito isso que você acabou de falar. É a imagem do Maradona, é uma charge, né, feita, é a imagem do Maradona, com vários jogadores do Brasil, o Maradona como se fosse um gigante, e vários jogadores do Brasil tentando amarrar, segurar o Maradona por cordas, né? Tem uma corda ali no braço, uma corda no pé, e o título da matéria é "A bola não pode chegar até ele". Então, assim, o foco era o Maradona realmente. A Argentina não fez uma boa primeira fase, aliás, foi bem fraca a primeira fase da Argentina, só classificou, como a gente disse, por causa do índice técnico. E a esperança era o Maradona, né, mano? Como você falou, a Copa anterior ele carregou a Argentina nas costas. E ele era o grande craque, só que ele chegou muito baleado nessa Copa. Ele chegou já com o tornozelo um pouco machucado, ele tinha um problema no ombro, que ele vira e mexe sentia uma contusão no ombro. Então ele chegou meio baleado para essa Copa do Mundo. E para o jogo contra o Brasil, havia até um clima assim de que ele estava entrando meio que no sacrifício, né? Durante a transmissão falava-se muito sobre isso, que ele está com o tornozelo inchado, que a gente teve imagens, tem uma foto num dos jornais, se não me engano, é do jornal O Globo, que mostra o tornozelo dele inchado. Então, assim, o Maradona era o foco do lado da Argentina, com toda certeza. E no Brasil, criou-se, né, a Era Dunga, exatamente em 1990, para simbolizar a seleção, é a Era Dunga. Por quê? A Era Dunga significava uma forma defensiva, né? Sobrevalorizava-se o volante, né? Então, tudo isso foi jogado dentro de um conceito do futebol brasileiro chamado a Era Dunga, né? Apesar de que em 1994 o Brasil foi campeão do mundo, né? E o Dunga era titular e capitão daquela seleção, né? Tipo, que foi uma volta por cima do Dunga, né? Porque ele foi muito massacrado em 1990 em função da derrota. Porque toda vez que o Brasil perde, tem que se eleger, né? Tem que se definir um vilão. Exatamente. Todas as Copas do Mundo que o Brasil perdeu, como foi o Barbosa em 50, né? E outros jogadores em outras Copas, Copa de 82, Copa de 86, todo mundo foi... Alguém foi escolhido para ser vilão, né? Em 1974, o Paulo César, que segundo todo mundo diz, como ele já estava com a cabeça na França, ele não fez... Então, toda a Copa do Mundo tem que se escolher um vilão. E na Copa de 90 era o Dunga. Exatamente. E o Dunga, eu não sei se azar da parte dele, mas a revista Placar daquele ano de 1990, durante a Copa do Mundo, ela escolheu um jogador da seleção brasileira para fazer um diário do dia a dia da seleção, na concentração, nos treinamentos, e o jogador escolhido foi o Dunga. Então, assim, a Placar, que era uma revista de abrangência nacional, e que quem acompanhava esporte lia muito o Placar, né? Era uma revista muito conceituada, e existia uma página específica nas edições da Placar durante a Copa, onde o Dunga fazia o diário da seleção. Então, ele descrevia como é que estava o clima no hotel, como é que tinha sido o treinamento. E isso reforçou mais ainda a imagem dele como símbolo daquela seleção, né, Mauro? Com o resultado que acabou sendo negativo, e no lance do gol, o Maradona passa por ele com muita facilidade, né? Ele dribla o Dunga com muita facilidade, depois dribla o alemão. Então, assim, ele realmente ficou muito marcado.
Eu acho que até um pouco demais, além da conta, porque ele era um jogador jovem ainda naquela Copa. Ele representava esse volante marcador, esse cara físico e tal, mas ele era um jogador que ele tinha um bom passe. Ele não era um totalmente cabeça de bagre, aquele marcador que só desarma. Ele sabia passar. Tanto é que no primeiro tempo, uma das chances que o Brasil teve, ele cabeceia uma bola quase de dentro da pequena área na trave. Então, assim, ele era um jogador que chegava à frente também. Mas ele ficou muito marcado, como você disse, e ele é a imagem dessa seleção que acabou sendo derrotada. É interessante, né? Também tem uma pequena reportagem, tipo uma nota no jornal, dizendo que o voo de volta do Brasil já estava marcado. Exatamente. O Brasil, a comissão, né, a logística da seleção brasileira já tinha marcado o voo de volta para logo depois da partida, né, pelo um voo da Varig, né? Então isso aí causou um certo mal-estar, inclusive, porque os jogadores, depois que a imprensa soube que esse voo já estava marcado, muitos jogadores foram entrevistados para perguntar sobre isso, né? E aí os jogadores ficaram até um pouco constrangidos com relação a isso. E por falar em mal-estar, Mauro, o clima dessa seleção na Copa de 90 não era o mais tranquilo, né? Quem estava no banco de reserva dessa seleção dava entrevistas para os jornais e para as equipes de TV e não escondia, não fazia questão nenhuma de esconder que estava insatisfeito de ficar no banco de reserva. O Renato Gaúcho dava entrevista falando que ele não concordava em ser banco nesse time. O Moser chegou a dar uma entrevista, porque o Moser começou como titular essa Copa do Mundo e depois ele, se não me engano, ele foi suspenso para a terceira partida e a partir dali ele não voltou mais, né? Ou seja, para as oitavas ele não voltou, continuou o Ricardo Rocha no time, a linha de 3 zagueiros com Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Ricardo Gomes. E o Moser deu entrevista falando: não entendi, assim, joguei até agora, joguei bem e agora vou para o banco sem explicação. O Aldair, que era o outro zagueiro dessa seleção, tem uma reportagem do SBT sobre a seleção brasileira durante a primeira fase e ele durante a entrevista, ele fala abertamente: acho melhor eu ir embora, porque eu não vou jogar. Quando eu tinha que jogar, não me colocaram para jogar, então eu não vou jogar. Eu acho que é melhor eu ir embora, se eu não estou sendo aproveitado aqui. Então, assim, o clima era muito ruim nessa seleção. Quem não jogava não fazia questão nenhuma de deixar o clima bom. Eles falavam mesmo e o Lazzaroni sofreu muito por causa disso com essa seleção. Eu estava pesquisando aqui na hora que você falou, é isso mesmo. O Moser jogou as 2 primeiras partidas e contra a Escócia, o Ricardo Rocha foi o titular e daí para frente ele jogou Aliás, jogou só mais uma, né? Porque depois desse jogo só teve o Brasil contra Oi? Só teve Foi mais o jogo uma. Brasil e Argentina, né? Só teve mais então uma. Já era as oitavas de final e aí o Brasil já jogou, o Ricardo Rocha jogou as 2 partidas. Uma outra coisa assim que a gente percebe, né, Délio, na imprensa falando muito, é a questão da catimba argentina, né? Da catimba da seleção da Argentina. Tem até uma manchete aqui no Globo de uma página interna de esportes chamado Brasil contra a Catimba, né? Exatamente. Como se a Argentina fosse só catimba, né? Só isso, A gente sempre teve esse preconceito, né, contra o futebol sul-americano num todo, né? Tirando o Brasil, todo mundo é catimbeiro na América do Sul, né? Mas a gente sabe que a Argentina não é só isso, né? Aquela seleção da Argentina, a gente já falou, não era uma baita seleção argentina, mas tinha o melhor jogador do mundo na época, como você disse, disparado, né? O Maradona era o melhor jogador do mundo, com folga. Apesar de ter chegado meio baleado na Copa, a Argentina não era só catimba. A Argentina tinha o técnico Bilhardo, que era meio contestado também, mas ele não conseguiu levar a base da seleção de 86 para essa Copa, né? Os jogadores que ele conseguiu levar já estavam com a idade um pouco avançada. Ele não conseguiu repetir muito o esquema da seleção da Copa anterior, que foi campeã mundial. E a respeito
do jogo, durante a transmissão da Rede Globo, tem um momento engraçado, porque tinha toda essa questão de o Maradona estar machucado, estar jogando sacrifício, e aí tem um momento da transmissão que o Maradona vai até a lateral do gramado para trocar a chuteira. E aí o Galvão chama o repórter de campo. Roberto Tomé. O Roberto Tomé ou se era o Tino Marcos, era um dos dois. E ele pergunta, né? É esse tornozelo aí, o direito, que tá machucado? O repórter da Globo estava meio, provavelmente, prestando atenção em outros detalhes da partida, foi pego de surpresa e ele deu uma gaguejada e falou assim, soltou essa pérola, Mauro. Ele trocando a chuteira por uma de número maior. E o Galvão meio que silenciou, assim, tipo, o que esse cara tá falando? Tá trocando chuteira por um número maior? Como assim? Observação estranha. E aí o Galvão ficou meio sem jeito, já voltou logo para a narração dele. Mas é interessante. Exato. Teve também, até no meio da transmissão, uma espetada do Galvão no Pelé e o Pelé devolveu a espetada no Galvão, né? Pelé estava locubrando demais, estava imaginando demais, e aí o Galvão deu uma alfinetada no Pelé e o Pelé devolveu meio assim, olha, fui o melhor jogador de todos os tempos no futebol, eu sei o que eu estou falando. Mas um outro detalhe, né, no Globo também tinha aquele desenho, né, do campo com a tática, desenhando a jogada, né? Isso no dia do jogo, ainda não tinha acontecido o jogo, né? No dia 24, na página de esporte, o Globo desenhou o lance do gol, né? Que é a arrancada do Maradona, tipo um X entre o Burruchaga e o Canija para confundir a zaga e o Maradona lançando o Canija. Né? Exatamente. Tem o desenho, o esquema tá lá desenhado. Acho que o Lazzaroni, se tivesse lido o Globo, o Brasil não tinha perdido. Eu acho que é porque, na verdade, logo acima dessa imagenzinha tem uma chamada para os pontos fracos da Argentina, né? Eis o mapa da mina, e aí tem ali alguns pontos fracos da Argentina. E logo abaixo eles colocaram uma imagenzinha bem modesta com o título Cuidado com essa jogada. E aí, como você... foi a jogada do gol. E tá desenhado, tá aqui, aí, tô vendo a jogada. Exatamente, como você falou, tá desenhadinho lá, o Maradona meio posicionado ali do lado esquerdo, indo para o centro, né, meio que na diagonal, e ou o Burruchaga ou o Canija fazendo o movimento contrário, né? Assim, fazendo um X, né? Fazendo um X para confundir a zaga, e foi o que aconteceu. Apesar do Burruchaga, ele correu meio pela direita e o Canija meio pela esquerda, né? E o Maradona meio pelo centro. Depois dele ter driblado o Dung alemão, ele correu pelo centro e os dois abriram, e aí ele chama a zaga. E a jogada está desenhada aqui no... É o que a gente estava falando no começo, né, Délio? Isso, exatamente. Era assim, logo abaixo, Mauro, a gente comentou da capa do Caderno de Esporte do Jornal do Brasil, que era uma charge com os brasileiros tentando segurar o Maradona na corda. No Globo tem uma parte do Caderno de Esportes que o título é Um Esquema Conhecido, a tática depende exclusivamente de Maradona. É como a gente disse, né? A imprensa brasileira focou totalmente no Maradona para analisar a seleção da Argentina. Era o grande foco da imprensa brasileira no adversário do Brasil, era o jogador que tinha o maior destaque, era o Maradona, apesar dele não ter feito boas partidas na primeira fase. Mas, assim, era uma pedra realmente cantada, né? A jogada da Argentina tinha que passar por ele e a imprensa brasileira foi bem nessa. A imprensa identificou muito bem que o jogo da Argentina tinha que passar por ele. Inclusive, se você quiser, não precisava nem produzir um jornal no dia seguinte, né? Era só trocar o verbo para o passado. Exatamente. Exatamente. Aqui, por exemplo, isso que você está falando, no esquema conhecido, a tática depende exclusivamente de Maradona. A tática dependeu exclusivamente de Maradona. Exatamente. E aí, em relação a isso, tem uma reportagem dentro do Globo também, continuando, né, nessa questão do Maradona, que é Brasil versus Argentina, e aí tem a chamada do Lazzaroni para ele comentar. E ele diz que, assim, não vai ter ninguém específico para marcar o Maradona, mas ele vai ser vigiado, que qualquer parte do campo que ele tiver, vai ter alguém perto dele. Não foi exatamente o que aconteceu, mas a intenção do Lazzaroni era Talvez o lance seria ter alguém especificamente marcando Maradona, né?
Assim, lembrando que nessa época, hoje em dia a gente quase não vê isso mais, né, Mauro? Que é uma marcação individual, né? Mas na década de 80 e 90 era muito comum você pegar um jogador e destacar ele para marcar a peça do outro time, né? Eu me lembro na Copa de 82, eu não sei se você está lembrando, acho que era o Scirea, né? Contra a Itália, o técnico italiano, ele escolheu o Scirea para marcar o Zico, né? Isso, exatamente. Era muito comum, né? Inclusive, ele até chegou a rasgar a camisa Rasgar a do camisa. Zico num determinado lance, né? E o Zico não andava em campo sem o Scirea do lado. Era muito comum o jogador de destaque sofrer marcação individual durante a partida inteira. Assim, ele perdia um jogador, o adversário perdia um jogador, porque a função dele era aquela, onde o cara fosse, cola nele e vai atrás, não interessa. O Lazzaroni optou por não fazer isso, achando que dava para marcar ele por zona, né? Durante boa parte conseguiu, mas no finalzinho do jogo não deu muito certo. Eu me lembro também o Pelé, quando era da seleção brasileira, em 66 ele não foi marcado, ele foi caçado, né? Tanto é que ele foi tirado da Copa do Mundo porque as marcações em cima dele eram terríveis. E na Copa de 70 era a mesma coisa. Era muito comum, né, a gente ter uma marcação individual. Hoje em dia a gente quase não vê, né, Mauro? Hoje em dia, muito raramente a gente vê algum técnico destacando um jogador do seu time só para anular um jogador adversário. Mauro, por curiosidade, o que você acha da gente dar uma passadinha na capa principal dos jornais, só para a gente dar uma situada de o que estava acontecendo no Brasil naquele domingo, né? O que era notícia nos jornais daqui? Vamos lá. Vamos lá, no Jornal do Brasil, vou pegar aqui o Jornal do Brasil, tem, é claro, a chamada para o jogo, né, do Brasil. O Brasil agora só pode vencer. E aí, além do esporte, a gente tinha algumas coisas acontecendo, e uma delas era um assunto que estava muito em destaque na imprensa, que era a questão dos sequestros, né, Mauro? Foi um período que teve alguns sequestros no Brasil de personalidades, e era algo que estava sendo muito discutido naquela época da Copa do Mundo da Itália. E uma das matérias é relacionada a um dos sequestros, que foi do Roberto Medina, o empresário, né? Tá até hoje, se não me engano, ele que toca o projeto do Rock in Rio. Ele tinha acabado de ser liberto de um sequestro dele, ficou 16 dias, então era uma das chamadas aí da capa principal do Jornal do Brasil, e outras coisas muito relacionadas ao governo, né, Mauro? Ao Collor, que tinha acabado de assumir, né? Exatamente. Aí era questão econômica. O Brasil vinha numa situação muito difícil, econômica, em função do governo Sarney, né? A espiral inflacionária. O Brasil chegou a ter inflação mensal aí que batia os 2 dígitos, e o Collor entrou com essa expectativa, né? Eu só tenho uma bala para matar o tigre da inflação. E muita coisa girava em torno disso. Então, eram 2 assuntos muito tratados pela imprensa naquele momento. Era essa questão da economia, né? O Collor tinha aí 6 meses de governo, e também a questão dos sequestros. Inclusive, teve até uma pesquisa sobre pena de morte para sequestro, né, Délio? No jornal o Globo, né? Que está na capa principal. Logo na manchete, né? Exatamente. Do lado da foto da seleção brasileira. Exatamente. Tem uma foto ali da seleção brasileira batendo um papo com o Lazzaroni. Brasil-Argentina, o perdedor volta mais cedo. E do lado, bem do lado da foto, pesquisa mostra apoio à pena de morte para sequestradores. Tem uma foto do empresário Roberto Medina abaixo, e realmente era um assunto que estava ganhando muito destaque na época, porque os sequestros começaram a acontecer muito próximos da Copa, né? Então não tinha como deixar de falar, né, Mauro? Era algo que realmente estava impactando na sociedade. Tinha que ser destaque nas capas de jornais. Aí no jornal o Globo ainda tem mais algumas coisas, tem uns pequenos destaques para política também. PSDB rejeita a coligação e lança Ronaldo César Coelho. Muito provavelmente aí o PSDB já articulando as campanhas estaduais, né, para os governos estaduais. Tinha um outro destaque que era a Fórmula 1, tinha GP, o Senna estava completando. México, né? Exatamente, o Senna estava completando o seu 100º GP de Fórmula 1. Também tinha um pequeno destaque na capa do jornal o Globo.
Mas como a gente disse, a questão da segurança e a economia era o que tomava as capas junto com a Copa do Mundo. Inclusive esse GP aí, o Prost venceu e o Senna saiu. Falando um pouquinho de política, Mauro, dentro do jornal Globo, lá no Caderno de Esportes, tem um destaquezinho lá, uma chamadazinha que é arquibancada. E ali tinha os palpites de algumas personalidades da política brasileira. Vou passar rapidinho aqui, acho que você vai lembrar de alguns aí. Tasso Gereissati, ele pitacou até hoje lá. Milita na política. Exatamente, ele deu seu pitaco lá dizendo que o Brasil ganhava de 1-0. Não deu muito certo. O Álvaro Dias, Álvaro Dias. Olha o Álvaro Dias, foi candidato a presidente. Exatamente, também deu o pitaco dele, ele estava mais cauteloso. Mais comedido. Não estou muito animado com o Brasil, não, mas acho que a gente pode arrancar um golzinho aí. Não chegou a dar o palpite, não, mas estava achando que no sacrifício dava para levar. Tem o Nilton Cardoso, que foi governador lá da minha terra, né? Governador. Exatamente, Minas governador. Gerais. O Nilton, chamado de Nilton, né? Nilton Cardoso, governador de Minas Gerais, também deu o pitaco dele, também 1-0. Todo mundo chutando um resultado bem magrinho, né? Era a imagem dessa seleção mesmo, Mauro. Não tinha como fugir disso. Exato. Mas todo mundo respeitava o Maradona, né, cara? O Maradona estava do outro lado. Do lado do Brasil, tinha um cara que era bem contestado, assim. Eu até me lembro das minhas lembranças dessa Copa de 90. O Valdo era um jogador, eu achava ele muito técnico, assim, era um jogador que dificilmente errava um passe. Ele tinha, apesar de aparentar ser lento, ele era um jogador que dava velocidade para o jogo e tal. E ele era muito contestado nessa seleção, né, Mauro? Porque, assim, antes da Copa, a gente tem um detalhe do que estava acontecendo no futebol brasileiro. O Neto era o grande jogador do futebol brasileiro, né, em 1990. Ele estava arrebentando no Corinthians, era um jogador de destaque que fazia gol de falta de qualquer lugar do campo e ele acabou nem sendo levado para a Copa, né? Então, principalmente, a imprensa paulista bateu muito no Lazzaroni por causa disso, né? E o cara que foi marcado por causa disso, porque era quem jogava com a camisa 10 ali, era o Valdo, né? Então, ele era muito contestado, né? E ele sempre foi um cara bem caladão, meio estilo Rivaldo, né? Bem introspectivo, bem na dele, e ele sofria muito, né? Sofria muita crítica ali. Eu gostava dele, do Valdo, achava um jogador... Aliás, esse jogo Brasil-Argentina, na minha opinião, no primeiro tempo, ele foi disparado o melhor em campo. Porque 1990 marcou uma quebra de paradigma na seleção brasileira, né, Délio? Os grandes camisas 10, 8 e 10, né, eram os grandes nomes. Se você pegar desde a história, eu vou pegar de 50 para cá, né, que você tinha Zizinho, você tinha Didi, você tinha Pelé, você tinha Rivelino, você tinha Falcão, Zico, Sócrates. Aí chegou na Copa de 90, você não tinha mais um cara no meio de campo considerado craque. Isso. Você tinha Dunga, Alemão e Miller. Desculpa, Dunga, Alemão e Valdo. Nenhum dos três jogadores, nenhum desses foi considerado um monstro sagrado em algum lugar, né? Enquanto que de 86 para trás, todo meio de campo da seleção você tinha de 1 a 2 jogadores, né, considerados monstros sagrados em seus times, em seleções brasileiras, campeões do mundo, mas nessa de 90 você não tinha um cara assim. Bom, aí o Brasil perdeu, no dia seguinte estampa-se na capa dos jornais o óbvio. Muda-se o verbo. Maradona 1, Brasil 0, né? Tudo aquilo que se cantou no dia anterior fala-se no dia seguinte, inclusive no caderno de esportes do Globo, eles fazem o mapa, né, da jogada, só que agora real, né, mas muito parecida com a do que a gente estava comentando no dia seguinte. Tem aqui a jogada, o Maradona costurando no meio de campo e o Canidia
se deslocando para receber o passe do Maradona e sai na capa do jornal. É mudança do verbo, né, que a gente estava comentando. É só mudar o verbo, porque tudo que aconteceu no jogo já estava escrito. Exatamente. Dessa vez aí a imprensa foi muito bem nas suas previsões e quais eram as atenções que a seleção brasileira tinha que ter com a Argentina. E aí, como você disse, na segunda-feira foi fácil, né? O cara só buscou a imagenzinha lá do domingo, deu uma editada e pronto, é isso. Maradona 1, Brasil 0. Fato novo que a gente pode puxar no dia seguinte é a insinuação que o Branco fez sobre o doping, né? Daquela famosa águazinha que quando a equipe médica da Argentina entrou em campo para atender um jogador, ele pediu água e os caras deram uma água. E segundo o Branco, depois que ele tomou aquela água, ele ficou zonzo em campo. Inclusive, teve alguém aí que disse que realmente... Sim, teve, assim, argentino, eles gostam de uma história, né? Mas tanto o técnico, Bilardo, e depois o Maradona é lógico que entrou no clima, né? Mas o Bilardo, em 2005, ele deu uma entrevista para uma revista, e aí ele é questionado, né, sobre esse fato aí, de que o Branco tinha falado que tinha se sentido mal naquela partida. E aí eu vou citar aqui aspas do diálogo que aconteceu entre o repórter e o técnico da Argentina. O repórter disse o seguinte, Mauro, o senhor não nega que tenha acontecido e o senhor era o responsável pelo time. Aí o Bilardo responde, eu não nego, mas não sei. E aí o Maradona não, né? O Maradona já vai logo na lata. Ele falou que quando o massagista entrou com a garrafinha de água, ele chegou perto do Branco e ficou, toma água aí, Branco. Maradona é uma figuraça, né? É isso, vamos embora? Vamos embora. A gente deu uma passada aí há 30 anos. Caramba, é muito tempo já, né? Muito tempo já. 30 anos aí de Copa da Itália. Me lembro que é a primeira Copa que eu completei o álbum de figurinhas oficial. Tem ele até hoje guardado aqui nas minhas lembranças. Copa de 90, 30 anos atrás. É isso aí, Mauro. Valeu. Primeiro de alguns que a gente vai fazer aí, resgatando um pouco de como a imprensa tratava certos eventos, né, Mauro? Exatamente. Vamos puxando essa informação, inaugurando essa nova série do nosso podcast, O Pitaco é Meu. Délio, um abração. Um abraço, Mauro. Um abraço a todo mundo. Pessoal, obrigado aí quem acompanhou a gente até aqui, até o final. Divulguem aí. A gente está com um canal no YouTube, com podcast, sempre que é lançado a gente lança também na plataforma do YouTube o vídeo correspondente. Todos os agregadores aí de podcast, Spotify, Deezer, Google Cast, Apple, tá todo mundo aí pode escolher qual agregador, qual aplicativo melhor te atende, a gente está presente também. A gente começa agora a ficar um pouco mais presente no Instagram, o Pitaco é Meu, @o Pitaco é Meu. A gente também tentando aí divulgar um pouco mais o nosso trabalho, então compartilhe, dá o like no vídeo se você estiver no YouTube, segue a gente nos podcasts. Um abraço, Mauro, um abraço a todo mundo e até a próxima. Exatamente. Lembrando que o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos episódios. O pessoal que estiver ouvindo em algum podcast, siga a gente. Isso é muito importante para que a gente consiga alavancar nossas plataformas. Um abraço para todo mundo, um abraço, Délio, um abraço, ouvinte, um abraço, quem estiver assistindo. Até a próxima, até o próximo podcast e vídeo do Pitaco é Meu. Se o Pitaco é meu, Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.